Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá clicando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, seguinte, ainda sobre Vasco e Flamengo, no pay-per-view, só o canal Premier que transmitiu Vasco e Flamengo e foi histórico, tá? Histórico, é mais de 6 milhões de espectadores assistindo ao clássico entre Vasco e Flamengo, batendo aí história, fazendo história, melhor dizendo, no canal Premier. Cara, não tem jeito, é o maior clássico do país. Todo lugar que você vai nesse cantinho, cada canto do Brasil tem um vascaíno, tem um flamenguista, tá? Não adianta quererem pagar menos pro Vasco com relação a direitos de transmissão, não, cara. Não adianta, irmão, não adianta, tá? O Vasco é muito grande, a marca é muito forte ainda, embora esteja passando aí alguns perrengues, né? Muitos perrengues nos últimos 20 anos, né? Mas não dá para aceitar migalhinha da TV, não, cara. Porque não é só o Flamengo sozinho, não, que faz esse tipo de história com relação à audiência. Eu queria deixar esse recado aqui. Mais de 6 milhões de espectadores ligados aí no último Vasco e Flamengo. Parceiro, falando em Vasco e Flamengo, agora o Vasco joga contra o Internacional no domingo e o Barbieri está testando algumas mudanças no time, claro, porque o time foi bizonho, né, contra o rubro-negro carioca. Ele vai tirar um zagueiro, volta com 2 zagueiros, deve colocar o Matheus Carvalho como titular, foi muito bem naquele segundo tempo contra o Flamengo, né? Pô, o time tomando de 4-0, moleque de 21 anos, veio do Náutico, foi muito criticado quando foi contratado. O Cocão, o Vasco está contratando o Cocão. Entrou com personalidade, só passe no pé, cabeça levantada, deu lençol em jogador do Flamengo, se eu não me lembro, não lembro se foi no Arrascaeta ou no Gerson, deu lençol no jogador do Flamengo. Muita personalidade, tá? O garoto Matheus Carvalho vai ter uma oportunidade agora nesse time titular. Colocando o Matheus Carvalho, Jair, ele treinou o seguinte no meio de campo. Matheus Carvalho, Jair, tá? Andrei e Marlon Gomes. Só que o Andrei terminou o treinamento sentindo dores, não deve participar dessa partida aí contra o Internacional. Vamos ver quem será o outro jogador que ele vai colocar nesse meio de campo. Ele está tentando um meio de campo com 3, né? Meio de campo com 3. Ou se você pensar, se você pensar que o Marlon Gomes é volante, ele está vindo num meio de campo com 4 volantes, né? Mas claro, o Jair sai um pouquinho mais, o Marlon Gomes sai um pouquinho mais. Até me agrada, tá? Essa formação com Matheus Carvalho, Jair, Andrei e Marlon Gomes, embora o Andrei esteja muito mal, né? Essa formação me agrada, tá? Me agrada, mas o Andrei não deve jogar. Vamos ver quem ele vai colocar no lugar do Andrei. Espero que não seja o Galarza. Cara, Galarza não dá aquela intensidade que a gente precisa na Série A, né? Então, provável time do Vasco aí que enfrenta o Internacional, Léo Jardim, Pumita tá mal, hein, maluco? Como o Pumita tá mal, cara. Irmão, tem que melhorar, hein? Tem que melhorar. 2 zagueiros, Capasso e Léo, que a gente tem de melhor, lateral esquerdo, Piton. Meio de campo, Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes. À frente, Peck, Pedro Raul. E aí, aquela dúvida, né? Joga o Andrei treinou entre os titulares, ele joga no meio de campo, né? Ou continua o Alex Teixeira, ou entra Figueiredo. Existe essa dúvida aí, que a gente só vai saber de última hora para esse confronto com o Internacional. Parceiro, Pity Martínez, conhece o Pity Martínez, argentino, meia ofensivo, 29 anos,
jogou no River Plate, foi vendido para o futebol dos Estados Unidos, agora está jogando no mundo árabe. O salário dele é 1,5 milhão, tá, de reais, foi oferecido ao Vasco. Inclusive o time dele, o Al Nassr, fala que pode até liberar ele de graça. Tá estranho isso, hein? Tá estranho isso. Cara, 1,5 milhão. Ah, vai liberar. Tem contrato até junho de 2024, vai liberar de graça. Deve estar jogando nada, né, maluco? Aí é perigoso. Não adianta, né? Não adianta trazer Pity Martinez se o Pity Martinez não vai resolver. Já falei aqui, tem que trazer jogador que chegue jogando, chegue para resolver, para decidir as partidas, para tirar o Vasco dessa lama. Foi o que o Nenê fez lá em 2015. Né? O Nenê, na época, o Vasco estava arrebentado, ele chegou jogando muito e quase, por causa de 3 pontinhos, só uma vitória que ficou faltando, o Vasco não escapou daquele rebaixamento em 2015 e também foi muito prejudicado pela arbitragem naquele ano. Irmão, Pity Martinez, te agrada a contratação? Comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.